Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de MCCC, MC ao cubo, metodologia científica para a ciência da computação. Na aula de hoje, nós vamos para a nossa última parte da disciplina, que é a apresentação de um trabalho científico. Então, ao invés de iniciar com aquelas formatações clássicas de apresentações, das formalidades, eu queria iniciar com algumas dicas gerais, tá? Coisas que a gente sempre gosta de ouvir antes de sair apresentando trabalhos por aí, tá? Então eu encontrei algumas dicas na internet, muito interessantes, gostei. No final eu passo a referência para vocês e aí eu vou colocando algumas coisas que eu aprendi aí ao longo da minha carreira acadêmica. Então, assim, primeiramente, pessoal, apresentar faz parte da tua vida, né? Você vai sempre apresentar na tua graduação de computação, você vai apresentar os teus trabalhos, mas também você tem que apresentar o teu trabalho final, o TCC, tá? Para uma banca. Se você seguir carreira acadêmica, no mestrado e doutorado, você vai fazer inúmeras apresentações, tanto as apresentações finais, que são as defesas, né? Como também apresentar os trabalhos para o teu grupo de pesquisa, apresentar o teu trabalho nas conferências e por aí vai, tá? Mesmo que você não siga a carreira acadêmica, né, de estar sempre frente a frente com uma banca para te avaliar, com os teus pares, você vai poder ter que apresentar, por exemplo, no teu trabalho. Então, você vai lá apresentar o teu trabalho para uma equipe de desenvolvedores, vai ter que apresentar o teu trabalho para os gerentes, vai ter que apresentar o teu trabalho para a comunidade em geral, tá? Então você sempre vai fazer uma apresentação, tá? Então a gente vai falar aqui é, principalmente das apresentações acadêmicas, né, que vocês vão precisar até para sair do curso. Mas isso serve para qualquer apresentação, tá? As dicas aqui servem para qualquer tipo de apresentação. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa saber é que você tem um público, né? Pode ser um público pequeno, de 5 pessoas, ou um público grande, de 100 pessoas, uma plateia, né, no auditório. E você tem que adaptar a tua apresentação para esse público. Uma apresentação minha para o ensino médio, ela é totalmente diferente de uma apresentação numa conferência, né? Eu assumo que o conhecimento das plateias é diferente, tá? Então, quando você for convidado para uma apresentação, ou quando você for apresentar, você tem que se perguntar quem é a sua plateia, né? Se você não conhece a plateia, procure perguntar de quem te convidou, né? A pessoa que te convidou vai te dizer qual é qual é o tipo de formação das pessoas que estão participando. Então, por exemplo, sou convidado muito para apresentar, fazer apresentações em outras universidades. Então, eu sempre pergunto de que período eles são. Primeiro, segundo, terceiro período. Já são alunos finalistas. Então, tem alguns temas que entram para o aluno finalista que não vai entrar para os calouros, né? Porque não tem uma maturidade para entender. Se eu for fazer uma palestra para o ensino médio, tem alguns termos que eu adapto para não para que eles possam entender, né, aquilo que eu estou falando. Se é uma apresentação numa conferência, eu já posso ir mais profundamente no conteúdo, tá? Ah, Mesmo que os assuntos sejam os mesmos, a plateia vai definir o que entra e o que não numa determinada apresentação, tá? Uma coisa muito importante é o tempo, tá? Você precisa gerenciar a tua apresentação para os slots de tempo que você tem disponível. É muito ruim quando um apresentador ele ultrapassa o tempo dele, tá? Até porque muitas vezes ele está dentro de um evento e aí ele vai acabar tomando o tempo de outras pessoas. Então, além de ele ter corrido na apresentação dele, ele vai fazer com que outras pessoas também corram nas suas apresentações. Então, isso é muito ruim. A mesma coisa numa banca, né? Se você tem lá uma banca e ela tem um tempo pré-determinado, é de bom tom que você termine naquele tempo, né? Geralmente você tem muita coisa para falar e você quer falar, quer mostrar que conhece, mas só que é importante respeitar esse tempo, né? Até porque a banca também, né, é composta de outros profissionais que têm as suas outras atividades. Então eles esperam, eles
disponibilizam um slot de tempo para aquela tua apresentação, para te avaliar dentro daquele slot de tempo. E quando você ultrapassa muito isso, fica ruim, tá? Então aqui, ó, se você tem 10 minutos, tá? Preveja apenas 3 slides e vá ao ponto, tá? Pule a introdução e a conclusão, não há tempo. 10 minutos eu acho que é o mínimo, né, que alguém consegue apresentar aí. Ou até ter menos 5, mas geralmente o evento de PIBIC, por exemplo, são 10 minutos. Então, a nossa tendência é querer contar toda a nossa história, né? Desde o início, desde quando a gente nasceu. Mas não é assim. Você tem que ser o mais sucinto possível, tá? E aí você tem que se concentrar nas suas contribuições, que é a parte mais importante do trabalho. Já fala um pouco menos na introdução, fala um pouco menos na conclusão e se concentra nas suas contribuições, tá? Ah, Antes eu entendia que tinha uma regra de ouro aí, de que se você tem 10 minutos, você tem um slide por minuto, né? Mas vejam que aí, nessa dica que eu encontrei na internet, o professor coloca 3 slides, e ele está certo, eu concordo hoje com ele. Por quê? Porque você não fala apenas um minuto por slide, né? Quando você está apresentando sozinho na frente do computador antes da tua apresentação, você consegue falar rápido, consegue explicar rápido. Mas quando você está de frente com a plateia, você percebe nos olhares de que quando uma coisa não ficou bem entendida. E a tua tendência quando olhar alguém da plateia, né, fazendo uma cara de que não entendeu, é tentar explicar novamente. Então, aquele minuto que você achava que ia gastar naquele slide, você não vai gastar mais. Você vai gastar 2, 3 minutos, porque você quer ver a cara da pessoa mudando de alguém que não está entendendo para alguém que entendeu perfeitamente a mensagem que você queria passar. Então, 3 minutos é o ideal, tá? Agora, 3 slides é o ideal. Agora, 3 slides repletos de conteúdo, né? Com conteúdo que seja informativo mesmo, que passe alguma coisa, não apenas um blá blá blá, tá? E aí você pode colocar uma introdução onde tem o teu nome, os dados, teu orientador, a instituição e uma conclusão que resume tudo, tá? Mas esses 3 slides eles têm que ser autocontidos, completos, e aí você em 10 minutos vai ter tempo para falar o suficiente de cada um deles. Se você tem de 20 a 30 minutos, seria mais ou menos o tempo numa conferência, né? Geralmente você tem ali 15, 20 minutos para apresentar, ou 25 minutos, mais uns 5 minutos para perguntas, tá? Formate bem a apresentação, mas tente ganhar tempo na introdução e nas generalidades, tá? Estado da arte, contexto científico. Então, geralmente, quando você tem 20 a 30 minutos, você tem um público, se for numa conferência, você tem um público mais... um público formado, né? Um público da área, que entende do assunto. Então, tu não vai perder teu tempo falando a origem da internet, né? Isso aí não. Você vai falar, claro, faz parte da motivação do teu trabalho, mas você pode acelerar essa parte, tá? Falar isso em 1 minuto, 2 minutos e deixar mesmo as explicações daquilo que foi a tua contribuição mesmo. Então 20, 30 minutos é um tempo muito bom para fazer uma apresentação, né? Você não vai falar muito pouco, como em 10 minutos, e não vai falar muito como em 1 hora, tá? Então geralmente 20 a 30 minutos é o suficiente. E aí, algumas coisas só vão ficar claras na hora de responder as perguntas, tá? Então, você vai apresentar, e naqueles 5 minutos de responder as perguntas, aquilo que não ficou claro na tua apresentação vai ser respondido na hora das perguntas, tá? Se você tem 40 minutos, tá? Comece a prever slides de transição, de plano, um contexto científico mais profundo. Então, veja, 40 minutos é um filé, né? Um filé de tempo para você. Você tem bastante tempo aí para se delongar em algum assunto, contar algumas historinhas, né? Fazer algumas ilustrações, alguns slides de ilustração, certo? Conversar um pouco com a plateia e sem ter que, né, correr e ficar ofegante ali na hora de apresentar, tá? Se você tem 1 hora, perfeito, né? Então, 1 hora dá para dormir a plateia, né? Então você precisa ter aí o que ele fala de truques para acordar o público, né? Contando piadinha, algumas historinhas, tá? Então assim, depende muito. Às vezes, o simples fato de você andar no palco, né?
faz as pessoas acordarem. Então, você com o tempo vai descobrindo qual é a tua maneira de, qual é o teu truque para acordar a plateia. Né? Geralmente por exemplo, eu ando, né? De um lado para o outro, a cada 10 minutos, apresento de lugares diferentes do palco. Você consegue acordar o pessoal, tá? Eu não sou bom com piadinhas, vocês já devem ter percebido isso. Então, a gente tem que, né, mexer os braços, falar um pouco com um tom de voz maior. Então, assim, você vai, né, acordando as pessoas. Então, 1 hora, não existe nenhum... O tempo máximo aí para uma apresentação, por exemplo, de doutorado, é 50 minutos. Então, 1 hora já seria uma apresentação de um evento, né? Onde você está apresentando um produto, né? Alguma coisa assim. Academicamente, uma apresentação de 1 hora geralmente é no evento. Você não vai estar fazendo nenhuma defesa de nada, né? Você vai estar no evento, então o público aí é um pouco diferente, tá? Olha lá, um erro bem comum é prever uma apresentação padrão de 30 minutos e forçar a barra para usá-la em 10 minutos, tá? Estourando o tempo, tá? O que acontece? Você tem lá 20 minutos e criou 40 slides. E aí você acha que vai conseguir acelerar alguns slides. Isso é um erro, tá? Ninguém consegue fazer isso. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso. O cara que tem 20 minutos e em 20 minutos tem 40 slides, ele simplesmente não vai deixar de falar muita coisa. Quando ele perceber que o tempo está correndo, ele vai acelerar os slides. Então vai ter slide que vai ficar 5 segundos na tela que ninguém vai conseguir ler. E as pessoas percebem isso. Então você pensa que, eu vou passar aqui o slide, não vai acontecer nada, tá? Mas as pessoas elas se incomodam com isso. Elas querem ver cada um dos slides, ler o que tem nos slides, né? Ou olhar para aquela imagem e tentar entender. Se você passa muito rápido, com certeza você deixou o recado de que não se preparou adequadamente para aquela apresentação. Então, sempre reduza ao máximo o número de slides, para que você não tenha que correr, tá? Isso é muito, muito, muito ruim mesmo. Se for uma apresentação acadêmica, pior ainda, tá? Mostra que você não amadureceu o suficiente aí ao longo do teu TCC ou do teu mestrado ou do teu doutorado, né? Você não amadureceu para entender que você precisa ter uma apresentação completa, né? Autocontida dentro daquele período de tempo ali. Olha só, o trabalho de convencer é sempre do palestrante, não é você que tem que convencer a tua plateia daquelas ideias que você está passando. Então, seja no trabalho acadêmico, principalmente, que você tem que convencer geralmente uma banca com mais de uma pessoa, né? Da importância do teu trabalho e das tuas contribuições, ou numa plateia, né, um público geral, onde você tem que convencer que as suas ideias elas são interessantes, tá? Então, para isso, você precisa deixar tudo muito claro, né? Não pode deixar nada obscuro. Então, cuidado com os gráficos que você coloca, eles precisam ser de fácil entendimento. Cuidado com as tabelas, tá? Você precisa, além de colocar uma tabela, dizer o que aquela tabela tá representando, o que ela está informando, né? Para que o público possa entender, tá? O teu trabalho tem que ter uma sequência lógica, tá? Você não pode começar num lugar, ir para frente, depois voltar para o início, depois voltar ir para o final de novo. Né? E tem que ter uma sequência lógica, como se fosse um filme, né? Você vai lá, introdução, a parte do meio, barará, e o clímax, que é aquilo que você desenvolveu, aquilo que você está querendo passar de mais importante, e o desfecho lá, a conclusão, todo mundo feliz, certo? Então ele precisa ter essa sequência lógica. Ele também não pode ser uma coxa de retalhos, né? Onde você pega, digamos, você desenvolveu vários trabalhos e foi pegando resultados de um e colocando tudo lá, jogando, achando que as pessoas vão entender, tá? Precisa ter uma sequência e você precisa dizer porque cada coisa é importante ali na tua apresentação. Não aposte demais na plateia. Então o pessoal vai dormir, vai pensar em outra coisa, vai mexer no celular, né? O mal do século. Vai ler a sua dissertação enquanto você está falando. Isso aqui é uma coisa que eu odeio, né? Que é quando você está apresentando e o cara da banca está lá, folheando a tua dissertação, né?
Mas só esses caras, né, os professores já são profissionais assim de alto nível, né? Eles conseguem fazer coisas ao mesmo tempo. Então, ele está ali folheando a tua dissertação, mas ele está te ouvindo, né? Se você falar alguma bobagem, ele vai, né, te interromper. Muitas vezes a gente ouve alguma coisa que nos interessa e a gente quer saber se aquilo está mais detalhado no texto. Então, por isso que você pega lá a dissertação que está impressa e vai, né, folheando para ver se você encontra aquela informação de maneira mais profunda, tá? Mas só que isso, para o apresentador, dá a impressão de que a pessoa não está prestando atenção. Tá? Então, muitas vezes, se for um público geral, às vezes realmente não está prestando atenção. Mas se for, por exemplo, numa banca, com certeza eles estão prestando mais atenção ainda, né? Ou seja, ele ouviu o que você disse e foi buscar para saber se você incluiu aquela informação no trabalho, tá? Muitas vezes é comum o aluno de TCC ou de mestrado, né? Ele colocar coisas na apresentação que não estão no texto, né? Acontece. Tá? E aí o professor detecta na hora da apresentação e depois no final ele vai te falar, olha, você falou muito mal aqui no texto, mas na tua apresentação ficou claro pra gente o que você queria passar, né? Ah, só que aí na hora que você está apresentando, esse tipo de comportamento te atrapalha. Então você precisa ter um autocontrole, precisa entender que aquilo é assim mesmo, né? É comum a pessoa desviar um pouco a atenção para outras coisas, tá? Ah, beleza. Controle do tempo. Isso é muito importante. Hoje a gente tem muitas tecnologias, né? Você está apresentando aqui o programa lá de slide que você está usando, ele está te mostrando o tempo. Você pode controlar manualmente no relógio, tá? Mas é muito importante controlar o tempo. Não tenta apresentar forçando a barra, né? Achando que só porque você fez os 3 slides você vai conseguir apresentar dentro daquele tempo. Então, você precisa controlar, até porque se você gastou 5 minutos num slide e você achava que gastaria 3, você vai precisar acelerar 2 minutos nos próximos slides. Então, isso aí você vai ter que gerenciar na tua cabeça, né? É claro que isso aí, com o tempo, você acaba adquirindo essa experiência. Não, passei demais, uh, tempo demais no slide, agora eu tenho que acelerar. Então, isso aí é uma coisa que você vai. É uma experiência que você vai adquirindo. Você não vai conseguir de primeira, tá? Nas suas primeiras apresentações, com certeza você vai passar um pouquinho do tempo, ou vai terminar muito antes por causa do nervosismo. Mas com o tempo você consegue administrar esse tempo, tá? Nunca, jamais atrase, pessoal. Atrasar 1 minuto, 2 minutos, ok. 5, 10 minutos, dependendo da banca, ok, mas o pessoal vai ficar irritado. Agora, 20 minutos, 15 minutos é frustrante, tá? Então jamais façam isso. Se deu tempo e alguém te avisar lá, olha, teu tempo acabou, você termina no máximo em 1, 2 minutos, tá? E aí você complementa o resto na hora das perguntas, né? Ou na hora que você estiver na arguição, certo? Geralmente na área acadêmica, depois que você apresenta, tem a parte que a gente chama de arguição, né? Que é quando cada membro da banca vai poder ter a oportunidade de te fazer perguntas. E aí, nesse caso, você vai ter um tempo para explicar melhor algo que que não ficou muito claro, tá? Então não atrase, nunca, nunca mesmo, tá? Ah, experiência própria. No meu doutorado, eu atrasei bastante, né? E a banca ficou chateada comigo, né? Por quê? Porque doutorado, imagina, pô, 4 anos de, de trabalho e de muita coisa desenvolvida, que você quer falar tudo, né? Você quer, tua hora de falar. Então, eu tinha 50 minutos, né? Atrasei 20 minutos. Foi uma apresentação de 1 hora e 10. Então, claro que eu não deveria ter feito isso. Mas hoje eu sei que não devo fazer, tá? Ah, mas é porque, por causa da nossa inexperiência, você acaba achando que pode atrasar, quando na verdade não é muito de bom tom, tá? Olha só essa dica dele aqui. Achei interessante. Uma boa forma de controlar o tempo, em especial em apresentações longas, é ter coringas, slides que você pode pular se necessário. Então, você
tem 10 slides. Você vai botar ali 2 slides coringa, né? 2 slides que você pode pular se você estiver muito atrasado, tá? Então são slides que tem pouco conteúdo, um conteúdo que você pode depois na arguição falar sobre ele, tá? Se você está com tempo, você usa o coringa. Se não, você passa o coringa rapidamente, tá? Sempre ajude o público a se localizar na apresentação, tá? Como eu disse aqui para vocês, toda apresentação tem uma sequência lógica. Então o público precisa saber se você está no início, no meio, se já está na conclusão. Então, eu já fui para algumas apresentações onde começou a apresentação, daqui a pouco vem um slide, conclusão. Meu Deus, o que eu perdi? Será que eu dormi no meio dessa apresentação? Não, a pessoa simplesmente ela foi muito rápido, ela não organizou bem os slides, e aí uma parte importante que era para a gente prestar mais atenção, ela não deu ênfase. E aí, conclusão, né? Chegou na conclusão e aí você acaba se perdendo. Então é importante você sinalizar isso. Então muitas vezes você coloca uma barrinha embaixo no slide, dizendo, ó, slide 3 de 10, slide 5 de 10, né? Um rodapé ali, um rodapé com em que lugar você está na apresentação. Então, eu estou na introdução, eu estou no desenvolvimento, na metodologia, eu estou na conclusão, página 1, conclusão, página 2, né? Então o público ele consegue prever, né? A banca consegue prever em qual parte você está da sua apresentação, tá? Se o tempo é muito curto, esqueça a ideia de apresentar todo o seu trabalho, né? Escolha um ponto mais relevante, trate-o bem e referencie a monografia ou o artigo para o resto. Então, se você tem 10 minutos, geralmente, por exemplo, uma apresentação de PIBIC, você não vai conseguir falar tudo, todo o seu trabalho de um ano. Então, tu vai direto ao ponto, na parte mais importante, geralmente é a metodologia, né? A tua proposta, o que foi desenvolvido, né? O desenvolvimento e a conclusão. Então, você tira toda aquela parte de introdução, de apresentar conceitos e tudo mais. Geralmente, os membros das bancas são profissionais lá da área, então eles entendem esses conceitos, né? Mesmo se for um cara de fora da área, o cara é inteligente o suficiente para, né, para deduzir muitas coisas. Então você não precisa colocar tudo. E aí você se concentra só naquela parte relevante, tá? É para sempre ficar dentro do tempo. Isso é uma regra de ouro de apresentações acadêmicas e até apresentações para o público geral, porque você não quer fazer as outras pessoas ficarem esperando por você. Evite fazer idas e voltas nos slides, né? A não ser durante as perguntas, tá? Geralmente você vai 5, 6, 7, 8, 9, 10 slides. Aí quando chega no 10º, tem um conceito lá que foi visto anteriormente. Aí a tua tendência é ir lá na setinha e voltar, né? Vou voltar até o segundo slide para mostrar aquele conceito de novo. Não faça isso, né? É muito ruim. Primeiro que você perde um tempo para o slide voltar, né? O slide vai abrir. Se tiver com aquela animaçãozinha entre os slides, né? Vai demorar mais ainda, que a animação vai voltar toda de novo. E aí você confunde a cabeça, né, de quem está assistindo, do público, tá? Então evita fazer isso. Se você precisar revisar um conceito, coloca no mesmo slide de novo, mesmo que fique repetido, né? Você clica lá, mostra um balão, ele mostra aquele conceito de novo, e aí quando você clicar de novo, ele fecha o balão, né? É melhor do que você voltar todos os slides novamente, tá? Também não é de bom tom. Olha lá, se você é aluno, não se empolgue demais com apresentações de palestrantes famosos, tá? Tipo Steve Jobs. Pô, tem uma palestra do Steve Jobs, né? Na formatura do pessoal lá de Stanford. Pô, muito legal aquela palestra. Mas não é você, aquele lá é o Steve Jobs, tá? Você tem que ser sucinto, nada de histórias emocionantes, tá? Principalmente para vocês que estão agora na academia, né? Terminando a graduação, pretende terminar aí apresentar o TCC e quem sabe o mestrado, tá? Então, isso aí não se aplica a vocês, tá? Vocês precisam manter o mais formal e técnico possível, certo?
uma ou outra, né, técnica de apresentação aí para animar o público, tudo bem. Mas não uma historinha, né? Como ele botou aqui. Como eu ensinei meu cachorro a fazer malabarismo. Não se enquadra, tá? Então, como eu disse, fique clássico, né? Até porque a banca quer verificar que você sabe o clássico, que você sabe o básico, que você domina os conceitos daquela área, tá? Depois que você tiver o diploma, aí você vai fazer os malabarismos, né? Dominar aquela técnica de vender, né? Vai fazer venda Rinode, né? E aí vocês sabem. Mas ali na academia é o básico mesmo, feijão com arroz, tá, pessoal? Diferente se você for um keynote speaker, por exemplo, né? Toda a conferência, às vezes tem aquelas apresentações principais, né? Que são as mais aguardadas. Então a gente chama de keynote speaker. E aí no keynote speaker, você vai falar de coisas técnicas geralmente, mas você também vai motivar a plateia. Então você tem, aí você já pode investir mais nessas outras técnicas aí de apresentação, certo? Nunca decore, pessoal. Nunca, nunca, nunca. Mesmo que você tenha dificuldade de apresentar. Ah, primeiro que a fala decorada é perceptível, né? Isso aí talvez funcionasse lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Aqui no nível da graduação, isso não cola, né? Não é interessante você decorar nada, tá? Se você não está preparado, é melhor adiar a apresentação, né? Não faz sentido você apresentar uma coisa que você precisa decorar, tá? A necessidade de decorar mostra que você está despreparado, né? Toda banca vai entender assim. Então, nunca decore. Isso acho que, para falar a verdade, numa apresentação, eu nunca vi ninguém decorar, né? Falar uma fala decorada, lendo no papel, né? Até porque ficaria assim, muito, muito, muito feio. Então, mas internamente, num grupo, talvez isso aconteça, né? Mas não é uma coisa que você vai querer repetir na tua vida profissional, tá? Uh, Tipicamente, os dois primeiros slides, a apresentação pessoal e o plano, certo? A conclusão também pode merecer trabalho especial, tá? Para encerrar com uma boa impressão, tá? Quanto ao resto, decore as palavras-chave, tá? O trabalho para poder improvisar frases com elas. Então, o que acontece é o seguinte, você decora lá, ó, eu sei o que tem no primeiro slide, eu não vou nem olhar. Ó, meu nome é fulano de tal, fui orientado pelo professor tal, né? Esse trabalho é do departamento tal, ok? E o objetivo dele servir como trabalho de conclusão de curso. Isso aí tu não precisa nem olhar o slide para saber o que tem lá. Passou o próximo slide, o plano. Ó, meu plano é falar uma breve introdução, depois mostrar o problema, depois o desenvolvimento, a conclusão e aí apresentar as referências. Isso aí também é uma coisa que você decora, tá lá no slide, você não vai precisar nem ler, né? E no resto, as palavras-chave do teu trabalho, né, as técnicas que foram usadas, aí você fala alguma coisa sobre elas. Também são coisas que você consegue decorar, né? É, mas esse desenvolvimento da fala, né, sobre a apresentação, isso aí não pode ser decorado. Bora lá. É comum ficar nervoso, tá, pessoal? Eu fiquei nervoso já algumas vezes em apresentações. Ah, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não é a quantidade de pessoas que define esse nervosismo, né? Você pode falar para 200, 300, 400 pessoas, pelo menos no meu caso, não vai fazer diferença a quantidade, né? Porque você geralmente fixa alguns pontos ali na plateia e tanto faz ter 50 ou 100 pessoas, né? É mais o grau de especialização da plateia, né? Então, quando você está falando para experts na área, que você não pode falar nenhuma bobagem, né? Que as pessoas vão perceber que você falou bobagem, né? Você não pode querer ser o sabichão ali, né? Dar uma de sabichão que as pessoas vão perceber
Então, quanto mais especializado o grau da plateia, mais passa um nervosismo, né? Mas como você, aquela tua área, você estudou aquilo, você acaba se sentindo, né? Meio que no meio de colegas, né, onde você pode compartilhar todo o teu conhecimento. Mas tem pessoas que ficam nervosas também com a quantidade de pessoas, tá? Então é normal, tá? Então, quanto mais você treina essas apresentações, quanto mais você treinar essas apresentações, esse nervosismo ele tende a desaparecer, tá? Você vai se sentir mais preparado. Muitas vezes você repete a apresentação várias vezes, então isso também te dá uma segurança, porque na primeira apresentação foi um lixo, né? Tinha vários erros, aí as pessoas comentaram, perguntaram, né? E aí você para a segunda apresentação melhorou, corrigiu, tirou aquilo que tomou teu tempo, tirou aquilo que está incorreto, né? Corrigiu os erros. Na segunda você já fez melhor. Mesmo assim ainda passaram alguns problemas. Aí na terceira você já corrigiu. Então assim vai, tá? Por exemplo, no trabalho acadêmico é comum acontecer isso, né? Você vai ter o primeiro artigo, então você vai lá na conferência e apresenta. E aí você sente um retorno, né? Das pessoas que estavam assistindo lá, da plateia. E aí você vai e melhora, apresenta para o teu grupo de pesquisa. Aí o teu grupo diz, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá, melhora nisso, explica melhor isso. Aí você vai lá e melhora. E aí quando chega na hora da defesa do teu TCC, se for o caso, ou do teu mestrado e doutorado, já passou por vários lugares, aquela apresentação você já fez várias vezes, né? E aí o teu nervosismo foi embora, porque já tá preparado. O que aparecer de novo é porque é realmente, né, uma coisa que várias deixou de ser vista ali naquelas inúmeras apresentações. Então, por isso que é importante ensaiar, apresentar várias vezes, né? Usar roupas confortáveis, isso faz muita diferença, pessoal. Muitos de vocês só vão fazer o TCC, não vão continuar na carreira acadêmica, né? Não vão fazer mestrado e doutorado, mas o TCC para vocês vai ser o auge ali, né? Vocês vão lembrar do TCC pro resto da vida. Ó, dia da apresentação do meu TCC eu fiquei muito nervoso, né? Ou então do meu mestrado. Então é importante usar roupas confortáveis, ficar tranquilo, tá? Beber bastante água. Não é obrigatório usar roupa de manga, nem, né? Você pode apresentar da maneira que você achar mais confortável. Porque as pessoas não estão interessadas ali no teu aspecto físico, né? Elas estão interessadas no teu conhecimento, né? Naquilo que você conseguiu produzir aí ao longo do teu trabalho, tá? Mas também não aparece que nenhum mendigo na apresentação, né? Também tudo tem limite. Muitas vezes, uma sessão, por exemplo, alguns vão apresentar um trabalho, né? E aí, toda a sessão tem um cara chamado chair. O chair é o cara que gerencia aquela sessão, né? É uma pessoa que foi convidada, geralmente o pesquisador, para, né, receber os palestrantes, para, né, conversar com a plateia ali e tudo mais. E aí você pode conversar com ele, né? Perguntar, olha, quem vai apresentar hoje, né? Qual é a expectativa da sessão? Se o chair pretende fazer alguma pergunta, né, específica que ele já pode adiantar, tá? E aí fica ali tudo entre amigos, né? O chair vai te ajudar a manter a calma aí na tua apresentação. Só para fechar esse assunto, não tem ninguém melhor do que o teu orientador para passar essa tranquilidade, tá? Então, nunca, jamais faça uma apresentação sem que o teu orientador tenha visto teus slides, tá? A tendência é que o trabalho fique corrido e que você mande o texto alguns dias antes do deadline, a apresentação não deu tempo de mandar para o orientador e tu vai e encara. Não, nunca, gente. Sempre termina a apresentação uma semana antes, manda para o orientador, ele vai te dizer o que você tem que cortar, o que você tem que manter, tá? Ele é um cara mais experiente para te dizer isso. E aí você apresenta nos slides que o orientador deu ok, tá? Porque ele tem a capacidade de te dizer se você está muito prolixo, está repetindo muitas coisas, né? E se está faltando alguma coisa, tá? E aí, quando ele der ok, você vai se sentir mais tranquilo para fazer a tua apresentação, tá? Se for no caso de uma defesa acadêmica.
Não chegue em cima da hora, tá? Nunca chegue atrasado, você tem que estar lá 1 hora antes da banca. É muito ruim, né? Preveja aí todo tipo de problema que pode acontecer no dia da tua apresentação. Ah, ainda mais se tiver toda aquela parafernália lá para fazer uma apresentação, tá? Sempre tenha coisas de backup, computador de backup, projetor de backup, som de backup, tudo, né? Tudo pode acontecer no dia de uma apresentação, tá? Então você é o responsável para aquilo acontecer. Então você tem que ser responsável também pelo, pelos equipamentos reserva lá que vão ficar disponíveis para a tua apresentação, tá? Por quê? Porque é frustrante você se preparar por 6 meses, 1 ano, TCC, 2 anos de mestrado, 4, 5 anos de doutorado, e chegar na hora da apresentação, os equipamentos não funcionarem e você ser prejudicado por causa de uma coisa que poderia ser evitada, tá? É frustrante para você e pode te deixar mais nervoso ainda. Então, por isso você tem que se preparar, tá? Com relação a isso daí. Uh, Pessoal, tem algumas coisinhas que podem parecer bobagem, né? Mas você está ali numa apresentação formal. Se for uma defesa, né? Tem lá os professores que vão te avaliar, né? Se for numa apresentação para o público geral, né? Tem sempre aquelas pessoas que chegam mais cedo ali. E aí tem algumas coisas que não são legais, né? Acontecer, né? Teu computador lá aparecer a foto lá da tua namorada ou namorado, né? O teu cachorro, eu sei que é legal, é engraçado, mas numa apresentação formal não, né? A gente quer um pouco de seriedade, tá? Aquele pop-up lá aparecendo de mensagem chegando, aquilo ali é horrível, né? A primeira que pode chegar uma mensagem lá e você não querer que ninguém veja, né? E aí o mico tá dado. Então coloca, os computadores hoje tem um modo silencioso, né? Você clica lá e ele, né, ele para a exibição de qualquer mensagem na tela durante a tua apresentação, né? Isso aí tem várias formas de você evitar, tá? Fecha tudo, tá? Só mesmo o PowerPoint, o aplicativo de vídeo, se tiver que tocar vídeo, o, o, uma janela de uma IDE lá de desenvolvimento, que é que você tem que usar para fazer a tua apresentação. Hoje não é mais comum, mas antigamente muita gente colocava som, né? Toda vez que você passava o slide, colocava um som no slide, né? Pelo amor de Deus, isso aí é o fim da picada, né? Teve uma vez que eu estava numa apresentação e saiu um tiro de canhão, né? Acho que ele colocou sem querer, eu, no meio da apresentação lá, um tiro de canhão. Aí na transição do slide, né, todo mundo se assustou. Então, assim, revisa o teu slide ao máximo, tá? Desliga o som, tira todo tipo de mensagem, porque isso aí vai tornar a tua apresentação uma coisa mais séria, né? Mais solene ali, que é como ela tem que ser, tá? A gente não tá fazendo nenhum stand-up lá, comedy para apresentar no YouTube, né? É um trabalho sério aí de divulgação científica. Olhe para o público, tá? Nunca para a tela do computador, nem para os slides atrás. Isso é muito importante, tá? Muita gente tem vergonha de olhar para o público, mas uma técnica é você fixar o ponto no meio ali da plateia, né? Ou nas extremidades. Então você fica olhando assim, sempre para aqueles mesmos pontos. É melhor do que ficar lendo o slide e olhando para o slide atrás, né? Você mostra domínio do conteúdo quando você se concentra na plateia. E a plateia vai te passar o feedback, né? Eles vão te olhar estranho, eles vão te olhar com um olhar de confirmação, legal, interessante. Outros vão te olhar com um olhar né, de dúvida, de interesse também. E aí você vai, seu tom de voz, tua maneira de explicar vai ser guiada por essa reação da plateia, tá? Principalmente da banca, se for uma avaliação. Você quer a banca todo o tempo atenta e interessada no teu trabalho, né? O teu trabalho está ruim quando a banca não está nem aí, tá? Está fixando os olhos em outro lugar, está olhando o celular.
isso mostra que o teu trabalho está ruim, tá? Então, eles vão te passar o feedback. Uma dica do professor: olhar para o orientador pode ser uma boa ideia se a banca não ajudar muito no contato visual. Eu já discordo mais ou menos, né? Às vezes o orientador não ajuda muito, né? Tem todo tipo de orientador, né? Às vezes tem um orientador positivo, às vezes tem um orientador que já não é daqueles de passar um feedback muito legal, não. Então, olha para todo mundo, né? E vê quem vai te passar um retorno mais positivo para a tua apresentação, tá? Uh, Evita contar historinhas, cara. Por quê? Principalmente nesse trabalho mais técnico. Talvez para uma plateia lá mais jovem, né? Numa conferência, talvez seja legal, interessante, uma motivação para aplicar alguma coisa de computação para resolver um problema. Isso aí é muito. Pode ficar interessante, tá? Mas num trabalho mais formal, numa defesa, ou então uma apresentação de um artigo já é mais complicado, tá? E se for em inglês ainda, piorou, né? Lembra que o inglês não é nossa língua nativa. Então, se você for contar uma piada em inglês, tem que ser muito bom em inglês, cara, para fazer as pessoas irem. Então, é bom não arriscar, né? Em português já é difícil contar piada, né? Historinha, imagina em inglês. Então, assim, tem que estar muito preparado mesmo para ter esse tipo de intimidade com o público, tá? Numa apresentação mais geral, talvez funcione, tá? Mas uma apresentação mais clássica mesmo, acadêmica, é mais difícil, tá? Ah, um erro, pegar a parte do artigo e copiar e colar, tá? Muitas coisas elas ficam bonitas no artigo, mas numa apresentação não. Então, a gente já está falando de conteúdo aqui, né? Algumas dicas de conteúdo. Por exemplo, uma tabela feita lá na LaTeX. Ela fica linda, né? Na impressão lá no meu PDF, fica muito bonito. Aí você pega e tira um print da tela e coloca na apresentação. Não fica legal, né? O ideal é refazer aquela tabela no formato de tabela lá do teu aplicativo lá de slides, tá? Na tua aplicação de slides. A maioria usa PowerPoint, né? Você pode ir lá, tem várias tabelas dinâmicas lá, você pode usar. Tem gente que usa aquele aplicativo que sabe você criar slides com LaTeX também, que vai direto. Então, mesmo ele usa um modelo diferente de slide, de tabela, por exemplo. Um gráfico, né? Que às vezes está preto e branco no trabalho, no artigo. Geralmente as conferências pedem, né? Em escala de cinza. Não vai ficar lá na apresentação, não vai ficar legal em escala de cinza. Então você tem que botar o gráfico colorido, talvez refazer o gráfico com outro aplicativo para que ele passe uma ideia melhor, ok? Em conferências, é claro que os melhores cientistas e palestrantes realmente deixam um entendimento profundo e pormenorizado para o artigo impresso e apenas se limitam a passar a ideia geral, tá? Na apresentação. Então isso vai depender muito, tá, pessoal? Tem lugares que você vai conseguir ir mais profundo nas explicações lá durante uma apresentação. Tem outros lugares não. Você vai ter que manter um nível mais superficial e fazer indicações de que as provas, os experimentos estão bem detalhados na própria publicação, né? No artigo aí no caso. Os slides não podem ser muito textuais. Eu estava até rindo aqui comigo. Esses meus slides aqui foram só textos, né? Então, não é para fazer igual essa apresentação que eu estou fazendo. Né? A minha ideia era, na verdade, ter essa conversa com vocês. Né? Tanto é que eu aumentei um pouquinho aqui a minha imagem para que a gente possa, né, conversar na hora que vocês estiverem assistindo aí esse vídeo, tá? Então não é para fazer desse jeito aí que eu fiz, tá? Você precisa limitar bastante o texto, você precisa adicionar figuras, precisa adicionar, né, imagens, tabelas, você precisa mostrar infográficos, tá? Esse é o tipo de apresentação que as pessoas gostam de ver, tá?
Mas tem algumas coisas que é preciso, por exemplo, num trabalho formal, né? Uma formalização. Você vai ter que botar lá os teoremas, né? As provas. E aí vai ser necessário usar toda aquela linguagem lá formal que você utilizou no texto, tá? Ah, uma regra comum é dizer que deve ter uma figura por slide, tá? Ele discorda dessa regra, ah, porque nem sempre a figura traz a precisão. É isso que eu acabei de falar, concordo com ele. E nem sempre a figura é melhor. Às vezes a própria formalização ela é interessante, né? Você indicar lá da onde que você tirou aquela ideia e provar por meio de fórmulas matemáticas que você provou aquele teorema lá o que você tinha que provar, tá? E, às vezes um gráfico ele não é suficiente, às vezes tem um detalhe numérico que você quer dar ênfase. Aí você vai colocar uma tabela e dizer lá na tabela a diferença numérica que você quer mostrar, tá? Que no gráfico não ficou muito claro. Então vai depender muito do trabalho. Então nossa área é muito diversa de computação. Eu, por exemplo, vejo vários tipos de apresentação. Tem muitas apresentações gráficas, né? E tem muitas apresentações mais formais, né? Não quer dizer que uma é melhor que a outra. É que dependendo do contexto, né? Uma vai ser mais concisa do que a outra, né? Com relação ao que foi produzido tecnicamente. Ah, gráfico, quando você tem uma plateia mais geral, é muito interessante, né? A animação é interessante para acordar o público, tá? Mas uma animação, por exemplo, para uma banca de mestrado, não faz sentido, né? Uma, um texto caindo assim, fazendo fumacinha, como tem no Keynote da Apple. Tem essa animaçãozinha assim. Não faz sentido, tá? Mas para um público, ah, né, para calouros, faz sentido você botar uma animação para acordar o pessoal, tá? Ah, slide com estados da arte, pense nos logotipos dos projetos citados, né? Ao invés de colocar o nome da instituição, coloca lá os logotipos, né? Ajuda a divulgar e deixar o trabalho também mais atrativo graficamente. Uma das dicas aqui. Algoritmo, né? Tem duas formas de mostrar algoritmo. Uma é você pegar o algoritmo que está no texto, né? Aquela sequência lá de passos e colocar no teu slide, tá? A outra é você tentar explicar com um fluxograma. Então, vai depender do trabalho também. Às vezes é interessante usar o fluxograma, mas pode ser que, por exemplo, se for uma proposta nova de um algoritmo, seja interessante mesmo colocar o próprio algoritmo lá na hora da apresentação para dar um impacto, né? Mas aí você vai ter que ter mais tempo para apresentar, porque explicar um algoritmo não é tão trivial, né? Dependendo da área da onde esse algoritmo está sendo aplicado, tá? Agora, para o público mais geral, talvez um gráfico, né? Com os símbolos, né? Um banco de dados, uma seta, talvez seja mais interessante do que colocar o algoritmo propriamente dito. Uh, uma ideia de apresentação que ele coloca no texto, eu quis colocar só para a gente discutir. Seria você fazer uma afirmação logo no início, no primeiro slide. Né? Esse aqui é o problema, essa aqui é a minha solução. E aí, a partir os próximos slides, eles vão contar como que essa afirmação que você fez no início ela é válida. Né? Como que você validou essa, essa afirmação. Tá? Tem várias formas de apresentar. Tá? Alguns orientadores talvez prefiram aquela forma tradicional de introdução, né? Uma revisão da literatura, o desenvolvimento, a conclusão, e outros já prefiram essa forma, né, digamos, mais agressiva de jogar lá a tua afirmação e ir mostrando nos próximos slides aquilo que você afirmou. Vai depender do orientador, você tem que fazer o que o teu orientador mandar, tá? O que ele achar melhor, e também depende muito da tua experiência, né? Porque pode ser que, por exemplo, sem uma revisão da literatura ali, você se perca, né? Ou então você não consiga passar a importância do teu trabalho para os membros da banca. Então isso é uma coisa que você vai ganhar na prática. Tem todo tipo de apresentação.
Ah, sempre motive o teu público, tá? Seja o público geral ou o orientador. Como que você motiva? Mostrando no início as tuas, aquilo que foi desenvolvido no trabalho, tá? As tuas contribuições. Então, no início, as tuas contribuições elas têm que ficar bem claras, para que no final o público consiga ver que você realmente conseguiu alcançar. Então, se você se propôs a fazer 4 coisas, mas só conseguiu executar 3, você vai dizer lá no início, olha, eu fiz isso, isso e isso, e não consegui fazer isso. E aí os motivos de eu não ter conseguido, eu vou dizer no meu trabalho. Daí as pessoas vão ficar esperando, né, lá para o final, essa tua justificativa, né, para não ter conseguido, tá? É muito comum no trabalho você não necessariamente precisa fazer todas as coisas que você se propôs. Às vezes não deu tempo. Então você vai contar a tua historinha e dizer, olha, eu fiz isso aqui, fiz isso aqui eu fiz pela metade, isso aqui eu não fiz, tá? Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir o título, porque pode ser que essas duas coisas que você fez sejam contribuições suficientes, né? De contribuições inéditas e realmente foram contribuições muito fortes e que vão fazer com que o teu trabalho seja aprovado. E aí você vai indicar que essas outras duas aqui foi feita pela metade, aqui não foi feita, podem ser continuadas por outros pesquisadores que virão depois de você. É muito comum um trabalho abrir, como a gente já discutiu nas nossas aulas, né? É muito comum um trabalho abrir para contribuição de outros pesquisadores no futuro, né? Os trabalhos futuros. Essa aqui é a referência para o professor Nicolas Mailas, tá? Da URGS. Ah, no geral, realmente é isso. É sempre manter o teu trabalho dentro de um tempo, apresentar aquilo que, principalmente as tuas contribuições, tá? Não demonstrar nervosismo e se tiver nervoso, né, tentar encontrar alguma técnica para diminuir a percepção desse nervosismo pelo público. Nunca decorar. E aí uma dica final é a seguinte: se você se dedicou ao teu trabalho, dificilmente alguém vai te derrubar, né? Mesmo que seja um membro da banca. Então, bancas que são bem formadas, elas não derrubam nenhum aluno, elas contribuem com o trabalho. Então, o membro da banca ele vai te criticar, ele vai te apontar os erros, mas ele vai te dizer como corrigir, ele vai te dizer o que você tem que acrescentar. E aí alguém vai anotar e te passar na hora, né? E você vai fazer essas modificações posteriormente. Geralmente você ganha um tempinho para fazer essas modificações. Então nenhuma banca está lá para destruir o candidato, né? Ela está lá para fazer o trabalho ganhar mais qualidade ainda, né? Melhorar as contribuições do trabalho, tá? Então é isso que vai passar a confiança numa apresentação científica. Nessa apresentação acadêmica, né? O público geral geralmente o que está em risco aí é a tua credibilidade, né? A tua o teu o teu conhecimento aí profissional, né? O teu networking, né? Então, por isso você tem que fazer com muita qualidade, né? Seguindo essas regrinhas aí que eu passei, para que você seja convidado várias vezes, né? Para que as pessoas tenham interesse naquilo que você tem para falar, tá? E aí, os aspectos formais a gente vai ver na próxima aula. Até mais.